Audiolivro O Matemático e Suas Histórias. Segunda história. A conversa continua. Perigosa ilusão que é capaz de entorpecer a mente humana e fazer-nos esquecer de nossa própria vida. O cordoeiro pegou uma pequena bolsa que estava oculta entre as vestes e, mostrando o conteúdo para o comerciante, falou: Veja, meu amigo, se não fosse por essa pedra, hoje eu não estaria aqui para conversar com você. Confesso que fiquei deveras impressionado com a sua história, disse o comerciante, examinando a joia com vivo interesse. Principalmente porque ela me fez lembrar minha própria história. O quê? Estranhou o cordoeiro. Vai me dizer que você morou em um palácio e que também quase se casou com uma princesa. O comerciante olhou o amigo por um segundo e depois respondeu: Realmente isso não aconteceu comigo. Recordo-me, porém, que fui salvo por uma roupa, não uma, mas 4 vezes, e que na primeira ocasião o vento impediu que bandidos viessem em meu auxílio. O cordoeiro olhou admirado para o amigo e falou: A tua história enche de curiosidade o meu espírito. Como pode uma roupa salvar a vida de um homem por 4 vezes e o vento evitar que bandidos venham em seu socorro? O comerciante pegou um pouco d'água, molhou o rosto e depois contou, com a emoção que lhe era própria. A história do comerciante. Podemos saber muito, porém a experiência somente o tempo nos traz. Quando eu tinha a idade de 14 anos, ganhei de meu pai um blusão de algodão. Ele era branco, de mangas compridas e muito resistente. Naquela época morávamos em uma região montanhosa, com alguns precipícios ao redor. Durante o dia fazia uma temperatura amena, porém à noite chegava a nevar. O blusão era amarrado com uma faixa de 5 metros ao redor da cintura, o que era normal em nossa região. Todas as roupas de trabalho possuíam enormes faixas, algumas coloridas para simbolizar uma profissão, outras brancas que indicavam os menores de idade e os que ainda não haviam casado. Nunca entendi esse costume. Só para vocês terem uma ideia, levava-se mais tempo ajeitando a tal faixa do que colocando o turbante. Mas fazer o quê? O ser humano se agarra a regras descabidas e se esquece do essencial. Detestei o blusão logo que vi pela primeira vez, porém nada falei para não magoar meu pai. Para ele, aquela roupa me fazia parecer um príncipe. Infelizmente, o mundo valoriza mais as aparências do que a realidade. No dia seguinte, saí para cuidar das ovelhas, usando tal presente. O sol estava forte e o calor aumentava cada vez mais. A roupa começou a pesar e eu me perguntava se deveria ou não jogar aquilo fora. Afinal de contas, mais importante do que a beleza é a nossa saúde. Em dado momento, notei que as ovelhas estavam agitadas. Algumas berravam, outras fugiam para diversas regiões. Eu sabia que alguma coisa estava errada. Olhei ao redor e vi, a certa distância, um leão montanhês que rastreava entre as rochas. Meu coração gelou. O leão deteve o seu movimento e ficou esperando o melhor momento para atacar. Por um lapso de segundo pude perceber que ele havia me confundido com uma ovelha. Eu estava branco como uma e provavelmente parecia muito mais saboroso. Alucinado, corri o mais rápido que pude, sempre olhando para trás para ver meu perseguidor. Ah, meu amigo, se você soubesse o que senti naquele momento, compreenderia que já sei há muito tempo que a vida é passageira como o fogo de uma vela. Basta um sopro mais forte para acabar com a nossa existência. Aquele que se sente inatingível é porque ainda não sofreu os abalos do mundo. O meu desespero era tanto que não reparei em um abismo e fui em sua direção. É sempre assim, quando olhamos para trás, perdemos a oportunidade de vislumbrar o futuro e sofremos as consequências de nossos atos. A minha sorte foi que a roupa se prendeu no galho de uma árvore e salvou a minha vida. Se a roupa não fosse tão resistente, ela teria se rasgado
e eu não estaria aqui para contar a história. Fiquei ali dependurado entre a vida e a morte, sem saber qual seria o meu destino. O leão tentou descer, mas teve medo. Queria me pegar com a sua enorme pata, mas não podia. Inúmeras vezes rugiu, mostrando as presas enormes. Andou de um lado para o outro e depois ficou sentado, me olhando, como se não tivesse mais nada para fazer. Muitos pensamentos vieram em minha cabeça. Acusei meu pai por ter me dado aquele blusão. Depois comecei a raciocinar que pelo menos estava vivo. Lembrei-me de minha casa, dos amigos. Se não estivesse vestindo aquela roupa, o leão teria atacado uma das ovelhas e eu poderia voltar para casa e cuidar de minha vida. Ou será que não? Eu conheço o meu temperamento. Provavelmente tentaria defender as ovelhas e cairia fatalmente nas garras da fera. O leão finalmente se cansou e foi embora. Esperei para ter certeza de que não havia perigo. Depois escalei a árvore e saí do abismo. Já era noite quando consegui voltar para casa e contar o que aconteceu. Meu pai falou: Filho, foi esse blusão que salvou a sua vida. Se você me ama, nunca mais saia de casa sem ele. Fiquei atônito, sem saber o que dizer. O que os filhos têm de ousadia, os pais têm de experiência. Sempre ganhamos ao ouvir os nossos pais. No dia seguinte, bem cedo, saí com a árdua tarefa de recuperar as ovelhas perdidas. Com facilidade trouxe aquelas que estavam próximas à nossa casa, porém outras me deram muito trabalho, pois estavam dispersas no campo e na montanha. Caminhei o dia inteiro e no final da tarde só faltava uma para encontrar. Acho melhor deixar para amanhã, disse meu pai após capturar o leão. Papai, não tem perigo, o sol ainda brilha e hoje é noite de lua cheia. Se em 1 hora eu não encontrar a ovelha, volto para casa antes da oração. Vai, meu filho, mas tenha cuidado. A treva é capaz de enganar aquele que não aprendeu a acender a própria luz. Segui pela lateral da montanha, o único lugar que eu ainda não havia procurado. Região perigosa, mas que oferecia bom alimento para os animais. Após caminhar por alguns minutos, ouvi o balir da ovelha. Animei-me e apertei o passo. Não foi difícil localizar o animal. Ele havia cruzado um abismo, passando por cima de um velho tronco. O lugar era como uma ilha afastada da montanha. Segui pelo mesmo caminho. Infelizmente, o meu peso era maior do que o da ovelha, e quando senti que a árvore iria cair, me joguei na direção da ovelha e escapei do perigo no último momento. O tronco caiu com uma velocidade incrível e se espatifou no fundo do abismo. Meu coração disparou. Olhei o velho tronco e pensei: não existe sorte nem acaso, o que existe é merecimento. Se hoje estou vivo é porque muito ainda tenho o que fazer. Mantive a calma, analisei com cuidado a situação. A distância que me separava da outra margem deveria ser próxima a 3 metros ou 3,5 metros, não mais do que isso. Pensei em saltar, porém não tive coragem. Resolvi esperar meu pai e acabei dormindo. Novamente o blusão salvou a minha vida. Se não fosse por ele, teria morrido congelado. No dia seguinte, ao meu lado, a ovelha balia e pastava um capim de boa qualidade. Fiquei com inveja, pois estava com muita fome. Somente quando nos vemos privados das facilidades da vida é que vemos o quanto elas são importantes. Quem sofre sabe o tamanho de sua dor. Certamente minha família estava me procurando, mas poderia demorar dias até me encontrar. Olhei para a outra margem e vi algumas rochas que serviriam de apoio, caso eu pudesse jogar uma corda. É engraçado como as ideias surgem quanto mais precisamos. Ao olhar uma determinada saliência, me veio a solução. Com agilidade, desatei a faixa que tinha na cintura e amarrei em um velho pedaço de madeira.
Meu pai me disse certa vez: da mesma forma que a fé cresce com o sofrimento, a criatividade nasce da necessidade. Joguei a corda para o outro lado, com a esperança de que ela se prendesse em alguma rocha. A minha ideia parecia perfeita. O único problema é que o vento não permitiu qualquer progresso. Quanto mais forte jogava a faixa, mais forte o vento me devolvia. E o pior de tudo, ele, o vento, cantava em alto som, uma triste melodia, como se estivesse me desafiando a continuar. Nesta hora percebi que nós possuímos adversários invisíveis que nos atrapalham em nossas pequenas conquistas. Depois de horas de tentativa, sentei desanimado e passei a contemplar a imensidão. Qual não foi a minha surpresa ao divisar homens que se esgueiravam entre as rochas por um caminho que eu não conhecia. Gritei por ajuda, mas eles não me ouviram. Gritei mais alto, pulei para cima e para baixo, sacudi os braços. Nada funcionou. O vento brincava comigo, se fez mais forte e mais rápido, e rugia feito um trovão. Furioso, blasfemei contra o vento e tentei superá-lo com meus gritos. Em um determinado momento, vi que os homens estavam lutando. Um deles foi jogado contra as rochas, outro foi morto à facada, outro e outra ainda morreram diante de meus olhos. Não foi difícil descobrir que aqueles homens eram bandidos e que por causa da pilhagem começaram a brigar. A cobiça tem dessas coisas, torna insensível o homem e acaba com a maior amizade. Infantilmente me escondi atrás da ovelha. Para minha sorte, os bandidos não olharam em minha direção. Após alguns minutos de luta, que para mim pareciam horas, apenas 3 homens continuavam vivos. Sem o menor respeito, os vencedores empurraram os corpos dos perdedores para o fundo do abismo e depois sentaram para descansar. Os ladrões examinaram o conteúdo das sacolas e eu pude ver joias e moedas de ouro. Por algum tempo conversavam, riam de um assunto que eu não podia escutar. Depois foram em direção a uma determinada rocha e com muita força a deslocaram para o lado. Uma abertura foi revelada na parede da montanha. Abertura esta que para mim não era muito profunda, mas que servia perfeitamente de esconderijo para o tesouro dos ladrões. Os criminosos colocaram as sacolas dentro do buraco e voltaram a conversar. Depois fecharam novamente a abertura com a mesma rocha. Eu tremia junto à ovelha, não sei se de frio ou de medo. Lembrei-me de Deus e orei com toda a minha submissão. Sabia que ninguém escapa da morte, porém não queria que aquele fosse o meu último dia. É engraçado como as pessoas se apegam a Deus nessa hora, como se no fundo soubesse que não somos nada sem Ele. Na verdade, Ele nunca esquece dos seus filhos, nós é que não nos lembramos dele. Por muito tempo os ladrões conversaram e antes de partir, olharam os corpos dos antigos companheiros no fundo do abismo e cuspiram de forma desrespeitosa. Um pouco mais tarde foram embora, como se nada houvesse acontecido. A meu lado a ovelha balia, pedia água. Voltei aos poucos à realidade. Não podemos ficar esperando por uma salvação que não sabemos se irá chegar. Confiamos em Deus, mas façamos a nossa parte. Mais uma vez atirei a faixa para o outro lado. O vento havia mudado de direção e eu consegui prender o pedaço de madeira na primeira tentativa. Antes de saltar, olhei a ovelha com um pouco de pena. O pobre animal deveria ficar ali até que eu pudesse retornar com ajuda. Então tomei impulso e saltei, agarrando a faixa. A imprudência é companheira da precipitação. O que eu não esperava aconteceu. No momento que recebeu meu peso, a madeira partiu em 2 pedaços. Eu não deveria ter saltado sem testar a resistência da faixa. Se o tronco estava podre, era certo que o resto da árvore não poderia estar em melhores condições. Não adianta se lamentar por uma decisão tomada. O tempo não volta. O que devemos fazer é aceitar a consequência dos nossos erros e vigiar para não mais errar. A minha sorte foi que o nó que amarrava a madeira se prendeu em uma fenda e salvou a minha vida. Se um amigo estiver contando, irá notar que fui salvo a primeira vez quando fugi do leão.
A segunda, quando a roupa me protegeu do frio. E agora, quando a faixa se prendeu na rocha. Mas ainda falta uma vez, e esta é a mais interessante. Com muito cuidado, subi até um lugar seguro. Agradeci a Deus por ter poupado a minha vida e ao meu pai por ter me dado uma roupa tão resistente. No primeiro momento, caminhei em direção à minha casa. A ovelha estava em meus pensamentos. No meio do caminho, me lembrei dos ladrões e das sacolas escondidas. Infelizmente, a ganância é capaz de cegar um homem, e comigo não foi diferente. Esqueci-me da fome, ignorei a sede e voltei para apanhar o tesouro. Antes de chegar ao meu destino, me inclinei na beira do abismo, só para ver o que sobrou dos ladrões. Eles estavam ali, estatelados no chão, como formigas insignificantes, cercados por aves de rapina. Olhei para o céu e vi outras aves que se juntavam às primeiras, em um voo sinistro que circulava à minha cabeça. Sei que não devemos ser supersticiosos, mas com um pouco de bom senso eu deveria saber que aquilo não era um bom sinal. Hoje acredito que Deus nos fala nas mínimas coisas. Tentei mover a pedra que ocultava as moedas de ouro. Nada aconteceu. Resolvi ir para casa, contar tudo a meu pai e depois voltar com ele para pegar as joias. Caminhei alguns passos e avistei um cajado jogado no chão, provavelmente de um dos bandidos que havia perecido no combate. Olhei a pedra, depois o cajado e me lembrei que meu pai movia pesadas cargas usando uma alavanca. Decidi fazer o mesmo. Apanhei o cajado, escolhi uma pedra para servir de apoio e depois movi alguns centímetros a rocha. Não era muito, mas o suficiente para alcançar as joias. Torcendo o corpo, consegui sentir as sacolas no fundo do buraco. Meu coração bateu forte. Eu estava rico, bastava pegar o que conseguisse carregar e depois sair dali o mais rápido possível. Perdi muito tempo nesta operação. Uma estranha euforia me embriagava. Eu iria conquistar o respeito de meus irmãos, morar em um castelo e viver cercado de escravos para fazer todas as minhas vontades. Bem, era assim que eu pensava. Certamente meu pai, que sempre foi exemplo de honestidade, nunca concordaria com meu plano. De qualquer forma, não tive a chance para descobrir. Quando eu estava retirando as sacolas do buraco, cada uma mais pesada do que a outra, senti uma bordoada no alto da cabeça que me deixou tonto. Hoje sei que foi imprudência minha me inclinar no abismo para ver os corpos dos ladrões. Ao fazer isso, os bandidos notaram a minha presença e voltaram para me pegar. Nem sempre a curiosidade é uma bênção. Algumas vezes pode ser a nossa maldição. Um homem enorme ergueu-me no ar como se eu fosse um boneco de pano. Depois perguntou: Seu verme, quem está contigo? Tentei dizer a verdade. Estou sozinho. Vim em busca de minha ovelha e vi o esconderijo na rocha. O grandalhão me sacudiu e depois falou: Esta pedra é pesada demais para um garoto franzina como você. Conte-me a verdade, ou irei partir o seu corpo em pedaços. Apontei para o cajado e expliquei como havia conseguido mover a rocha. Ele olhou desconfiado, depois me jogou num canto, pegou a madeira e com facilidade moveu a pedra. Furioso, quebrou o cajado no joelho. Os outros ladrões começaram a rir, enquanto o grandalhão tentava me pegar. Não fiquei para saber o que ele queria. Saí correndo o mais rápido que pude. Os bandidos vieram no meu encalço, gritando e pulando. Parecia se divertir com a caçada. Existem demônios encarnados e desencarnados. O pior deles é aquele que se diverte com a sua própria maldade. Senti quando um dos ladrões atirou uma faca em minhas costas, mas que não foi capaz de me machucar. O tecido da roupa que eu vestia era muito grosso e me protegeu. Acho que a roupa salvou a minha vida. Não sei, porém, se foi a lâmina ou o cabo que me acertou. De qualquer forma, não conto como válida esta ajuda. Como eu era magro, consegui ultrapassar os obstáculos com facilidade. A mesma sorte não teve os meus perseguidores. A cada momento ficavam atolados em uma ou outra passagem mais estreita. A providência divina atua nas mínimas coisas.
Agora eu estava entre a montanha e o abismo, caminhando em uma beirada onde mal conseguia me equilibrar. Um dos bandidos perdeu o equilíbrio e caiu. Os dois outros detiveram seus movimentos, porém continuaram gritando. Com um pouco de sorte alcancei uma saliência na qual pude descansar. Os ladrões não podiam me ver, graças à inclinação da montanha, mas sabiam que eu também não tinha para onde ir. Um deles disse que queria um parceiro, ofereceu-me uma sacola de ouro e muito mais se eu trabalhasse com eles. Não aceitei o acordo e mandei-os para o inferno. Ele riu e falou que era só uma questão de tempo e que mais cedo ou mais tarde eu estaria morto. Meu pai sempre me disse para confiar na providência divina, que ele não desampara quem sabe buscar a resposta. Olhei ao redor e tive uma ideia. Não sabia se funcionaria, mas resolvi tentar. Tirei o blusão, enchi de pedras, plantas e galhos secos. Amarrei tudo com a faixa, de maneira a parecer um menino. Depois comecei a gritar por socorro e atirei o boneco no fundo do abismo. Os bandidos se inclinaram para ver meu corpo inerte no chão e se debararam com o boneco vestido com a minha roupa. Mantive-me espremido contra a montanha, de maneira que os ladrões não pudessem me ver. A princípio o grandalhão ficou desconfiado, tentou me alcançar, mas era gordo demais e desistiu. Após um tempo, os bandidos foram embora e me deixaram em paz. Esperei aliviado e lembrei-me de meu pai. Ele sempre dizia: assim como o dia dá lugar à noite, as trevas dão lugar à luz. Tudo é passageiro e somente o nosso espírito é eterno. Por muito tempo fiquei na mesma posição. Depois me sentei e esperei o cair da noite. A prudência nunca é demais. Aos poucos saí do meu esconderijo. Não havia nenhum sinal dos ladrões. Busquei as sacolas e elas haviam sumido. Desalentado, morto de fome e de sede, voltei finalmente para casa. Minha família me recebeu com grande alegria. Meu pai me abraçou e colocou o seu manto sobre o meu corpo. A minha mãe me cobriu de beijos e disse que nunca mais me soltaria, que eu viveria ao seu lado pelo resto da vida. No dia seguinte, meu pai resgatou a ovelha perdida e o blusão no fundo do abismo. Comovido, recebi a roupa de volta e por anos a usei como presente do céu, dado pelo meu pai. Para falar a verdade, eu tenho até hoje guardado em um baú. Já não consigo vesti-lo devido à minha avantajada barriga, porém ele continua sendo o meu maior tesouro. Me faz lembrar de meu pai e da providência divina que nunca falha, mesmo nos piores momentos. Podemos conservar 1000 objetos, mas somente as lembranças é que são eternas. De volta ao deserto. O futuro é a nossa meta, o passado o nosso guia. Glorioso é o onipotente que nunca nos desampara, mesmo nos piores momentos de nossa vida. Falou o cordoeiro assim que o comerciante concluiu a sua história. Pensativo, o comerciante concordou com o amigo. Aquele que acredita em uma força maior nunca está sozinho. Poderá sofrer as quedas da vida, mas a vontade divina o faz levantar. Por algum tempo, os dois amigos continuaram conversando e contando histórias que edificam a alma e que nos fazem pensar. Esse texto faz parte do livro O Matemático e Suas Histórias. Se quiser adquirir um exemplar, mande um e-mail para paulohc.calves@gmail.com. O valor do livro é R$20, enquanto durar o estoque.